presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for virar contigo, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ousa ter sempre a alegria, pois Deus é o amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todos seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite a todos. Hoje nós teremos aula de psicoeducação com a Elza, mas antes disso teremos uma meditação com o João. Então vamos chamar aqui o João para ele começar a meditação. Toca mais uma música. O João tá online? Nós
estamos tendo problemas técnicos aqui, gente. A gente não tá conseguindo conectá-lo. Gente, vamos chamar a Elza então. Já passou. Oi, Vanessa. Elza. Tá me ouvindo? Oh, a gente não conseguiu conectar o João, então vamos passar para você direto então, né? E aí, Vanessa? Tá conseguindo me Tudo ouvir? bem? Tudo bem, tá me ouvindo? Tá ouvindo, estamos ouvindo. Só Eu tô com o microfone. estabilizar a câmera aí. Você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá? Tô. Então, aí tem hora que Pode sai. começar. Aí. Tá ouvindo direitinho? Tô sim, pode começar. Posso começar? Pode. Qualquer coisa você me chama, tá? Tá. Boa noite a todos. Estamos hoje na penúltima aula do módulo As Dores da Alma. E eu gostaria de lembrar aquelas pessoas que não participaram das aulas anteriores, que todas estão no YouTube. E gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, a todos vocês que estão me assistindo, e pedir que fiquemos nesse momento em vibrações positivas para que nós possamos realmente conseguir atingir o objetivo do nosso estudo de hoje. As pessoas que estão iniciando o tratamento hoje, eu preciso lembrar a necessidade de vocês colocarem uma garrafinha de água para fluidificar. Quem esqueceu, quem por acaso algum dos triadores não orientou, deve ter esquecido, pode colocar na terça-feira, pode colocar no sábado, na reunião da tarde. É muito importante, porque essa água recebe as medicações dos laboratórios do plano espiritual, medicações que com certeza nós ainda não conseguimos aqui na Terra. E ao tomar a sua medicação, se por acaso você esteja tomando alguma medicação, pode fazer o uso dessa água junto com a medicação. Vamos iniciar então o nosso tema. Nós vamos falar sobre vícios e o nosso objetivo é trabalhar esse momento de uma forma que que ninguém saia daqui sentindo alguma culpa, que todos saiam, retornem em condições bem melhores do que quando nós iniciamos. Porque é um tema que às vezes mexe muito conosco. Mas para falar sobre vícios, primeiramente nós precisamos de entender um pouquinho mais sobre as nossas crenças. Porque as crenças têm uma influência muito grande na nossa vida. E às vezes chegou o momento de revisar as nossas concepções sobre vícios. E dependendo daquilo que você guarda, daquilo que você recebeu, da forma que você recebeu, ou vai te ajudar, ou vai te atrapalhar um pouco. O Hamed, nesse livro aqui que nós estamos estudando, As Dores da Alma, ele fala o seguinte: as crenças de toda a espécie começaram geralmente através das histórias e dos costumes criados por alguém. Com o passar dos séculos, entretanto,
Tomaram-se regras éticas. Crença é a ação de acreditar naquilo que convencionamos adotar como verdade. Evidentemente, algumas são verdadeiras e outras não. Por isso que hoje eu preciso perguntar a cada um de vocês que confiaram o nome de vocês ao tratamento, em que você acredita. É muito importante que você faça esse questionamento para você mesmo. Em que eu acredito? Então, muitas vezes nos foi colocado em determinado momento da nossa vida, nos foi ensinado, ou muitas vezes nos foi imposto, ou pelos nossos pais, ou por educação religiosa, ou mesmo nas escolas, e nós gravamos aquilo de uma maneira que, ao recordarmos desses ensinamentos, quando nós nos entregamos a algum vício, qualquer vício, nós começamos a nos sentir culpado e a culpa não nos auxilia em nada. Por isso é importante a gente trazer para a nossa realidade de hoje aquele ensinamento de Jesus que, na sua sabedoria infinita, ele deixou nos seus evangelhos. Conheça a verdade, que a verdade vos libertará. Eu tenho observado que esses jovens de hoje, quando buscam tratamento na casa, principalmente aqueles que estão ligados de alguma maneira, que estão na dependência química de algum vício, eu tenho observado essa busca deles, mas às vezes eles não estão sabendo como encontrar. A verdade nos liberta por quê? Porque a verdade, ela nos torna pessoas livres. Ela não nos acorrenta. Então, buscar a verdade é muito importante. Como que nós vamos conseguir? Através dos estudos, através de novas orientações, através de novas regras éticas. E isso todos nós temos o direito de buscar. Por quê? Porque nós precisamos de entender quem são os viciados. Toda pessoa viciada é aquela que perde o comando da sua mente. E a maioria de nós, um dia, já perdemos o comando da nossa mente. E quando nós conseguimos, através dessa busca, através da verdade, nos reencontrarmos, foi um processo de libertação muito grande. E quem são os viciados? O Hamed fala no livro As Dores da Alma que nós não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou de substâncias. Só um minutinho que eu estou organizando a internet aqui. Quem de nós não nos enfraquecemos um dia diante de algum problema, diante de alguma dor, diante de alguma dificuldade que nós enfrentamos em alguma fase da nossa vida? E achamos que foi mais fácil nos refugiar ou a outra pessoa, a gente passa a escravizar aquela outra pessoa, acha que ela tem que ficar à nossa disposição, ou alguma substância. Substâncias químicas incluem também alguns remédios, algumas medicações. Por isso que nós devemos tomá-los só com orientação médica mesmo. As outras substâncias, que nós vamos falar logo mais na frente, que nos traz a dependência também, são substâncias que nos escravizam, mas nós podemos nos desvencilhar a partir do momento que nós vamos adquirindo novas crenças, vamos recebendo novos ensinamentos, a partir do momento que nós movemos a nossa vontade em busca de ajuda.
E vocês estão de parabéns, porque eu observo que um número muito grande de pessoas estão buscando ajuda e grande parte deles, aqueles que eu fiz a triagem, já me passaram que estão em tratamento médico, em tratamento terapêutico. E isso foi um passo muito grande e que hoje busca o tratamento espiritual para levar um pouco da culpa para se sentir melhor, para se sentir mais fortalecido e para entender um pouco também das influências espirituais que envolve o viciado nesse momento que ele partiu para essa dependência. E quais são as causas desse vício? O vício, ele pode ser um erro de cálculo. Por quê? Porque quando nós buscamos o vício, nós estamos com o objetivo de buscar a felicidade. E ela acontece momentaneamente. Eu não entendo de outras drogas, né? Mas, assim, muitas pessoas me falam que fica feliz, que sente muito feliz, que não sente depressão, mas que quando passa o efeito, ela entra num processo de desespero. Por isso que eu falo que ele pode ser um erro de cálculo na procura da paz e da serenidade. Porque nós só conseguimos ter paz e serenidade quando nós estamos no rumo certo. Quando nós estamos fazendo algo que não prejudica o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, que não nos coloca numa posição de culpa depois, porque destruir o nosso corpo físico é muito grave. Um dia nós vamos ter que prestar conta dele a Deus, porque ele é o instrumento da nossa evolução, ele é o instrumento para que a gente possa crescer, para que a gente possa buscar ajuda, para que a gente possa evoluir moralmente e espiritualmente. Porque todos nós queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca o propósito de viver com desprazer, aflição e infelicidade. Aí, quando nós, ou por um processo kármico, ou por uma situação que nós criamos, ou por um desvio de rota, nós encontramos, nos debatemos com a dor. Com a dor que às vezes ela é tão profunda que nós não sabemos como nos direcionarmos. E aí buscamos o vício como consolo. Então, mero engano, felicidade momentânea. Vamos falar aqui, eu selecionei alguns vícios que são os mais usados e que são o que as pessoas mais têm dividido comigo em busca de ajuda. Por exemplo, vamos falar agora dos físicos, né? O alcoolismo. O alcoolismo é um vício que tem atingido grande parte da humanidade, independente de idade. Às vezes nós começamos mesmo na mesa da nossa casa, nas nossas reuniões sociais, porque não sabemos dosar. E aí passamos a dependência, começamos a gostar e nos tornamos dependentes. Quantos lares estão desfeitos? Quantas pessoas estão em tratamento procurando recuperar a sua família em virtude do alcoolismo? E quando resolveu deixar, entrou num processo de depressão, porque não buscou a ajuda médica, não buscou a orientação, porque é exatamente nesse momento que a pessoa está desligando das influências espirituais. Porque ninguém bebe sozinho. Nós já falamos isso aqui em algumas lives e alguns estudos provam isso. Ninguém está sozinho. Normalmente, junto de um alcoólatra, existem vários alcoólatras que desencarnaram, que não se libertaram do seu vício e vêm se saciar através de nós, nos induzindo a beber cada dia mais, a nos alcoolizar cada dia mais. As drogas, todas as drogas de um modo geral, também o tabagismo. Por que as pessoas têm grande dificuldade em deixar de fumar?
em deixar esse vício. Mesmo com a orientação do médico falando que o pulmão já está totalmente comprometido, às vezes elas respondem assim: ah, eu conheço uma pessoa que viveu até 90 anos fumando e viveu até 90, até quase 100 anos. Isso não justifica. Se ela não foi acometida dessa doença nessa vida, com certeza ela lesou o seu corpo espiritual e que com certeza ela vai voltar com essa deficiência. Por isso nós precisamos. Tá tudo bem aí, Vanessa? Oi, Elza, aqui é o Bruno. A Oi, conexão caiu, mas agora voltou, tá ok. voltou? Tá bem? Uhum. Caiu aí também? Porque aqui tá caindo com Foi. muita frequência. Pois é, ficou alguns segundos sem a sua tela travada. Tá. Eu posso Mas continuar? pode. Então, nós paramos no tabagismo, né? Vamos falar também de outros vícios, de vícios morais, como a maledicência. Nós temos observado que a maledicência tem causado grandes problemas em família, grandes problemas em grupos de trabalhadores, inclusive trabalhadores da seara de Jesus. E nós temos observado que traz muitas discórdias. E eu fiquei assim, muito comovida quando eu vi os evangelizadores trabalhando esses vícios com as crianças. Eu falei na nossa live passada e estou repetindo hoje. Porque o que nós estamos trabalhando hoje, as nossas crianças já estão trabalhando com as nossas evangelizadoras, via virtual. As nossas crianças já sabem que elas não podem inventar, que elas não podem falar mal do outro, que elas não devem mentir, que elas não devem criar atrito entre as pessoas, que elas devem trabalhar o orgulho, devem trabalhar a inveja. Então, serão crianças, com certeza, que vai contribuir para um mundo melhor. Porque isso já estava escrito, né? A mentira, a gula, a queixa. Existe aquelas pessoas que todo momento que você encontra com ela só está num processo negativista, só falando da sua dor. Ela não interrompe nem para te ouvir, não te dá a oportunidade nem de você emitir uma opinião. A gente convive muito com isso, né? Em família, às vezes entre grupos, entre famílias. Então, o vício, o Hamed fala aqui, que ele aparece constantemente onde não há uma inadaptação à vida social. Por incrível que pareça, o viciado é um conservador, pois não quer correr o risco de se lançar à vida, tomando-se desse modo um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Então, todo viciado, ele é um pouquinho, ele se acovarda diante da vida. Ele é conservador por quê? Porque ele não quer buscar ajuda. Ou, às vezes, ele não acredita ou não aceita na ajuda. Por isso, eu parabenizo a todas as pessoas que estão nos buscando para ajudar nesse momento, porque sabe que nós não vamos condená-lo, nós não vamos culpá-lo, nós vamos nos esforçar para auxiliar tanto através da fala, tanto através das orientações, como através do tratamento espiritual, para que a pessoa possa ir se desvinculando dessas correntes que têm maltratado muito o seu corpo físico e o seu corpo espiritual.
E qual seria a estratégia que nós usamos? O nosso modo de ser no mundo está sendo moldado por nossas atitudes interiores. Aliás, estamos diariamente aprendendo como desenvolver atitudes cada vez mais adequadas e coerentes em favor de nós mesmos. Não é isso que está acontecendo com a gente hoje? Nós não estamos buscando desenvolver atitudes mais adequadas, a sermos pessoas melhores, a trabalhar nos nossos vícios. Então, nós estamos moldando as nossas atitudes interiores. Cada palestra, cada live, cada reunião de pergunta e resposta, onde vocês buscam aprendizado, vocês estão buscando se adequar em atitudes mais favoráveis a vocês mesmos. Os hábitos preferidos se formam através do tempo e se sedimentam com repetidas manobras mentais. E esse estudo nos auxilia muito a trabalhar na nossa mente. As pessoas que estão iniciando hoje não tiveram a oportunidade de fazer 5 minutinhos de meditação, mas no decorrer do tratamento vocês vão ter essa oportunidade e vão aprender a colocar em prática. O que funcionou muito bem em situações importantes de nossa vida, mantendo nossa ansiedade controlada sobre o domínio, provavelmente será reproduzido em outras ocasiões. Por exemplo, se na fase infantil nós descobrimos que quando nós chorávamos, logo em seguida nós mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente de julgarmos irresistível. Isso em relação às drogas, isso em relação à gula, isso em relação a qualquer tipo de vício, tanto físico como moral. E aí, por isso que vem a estratégia psíquica, ela passa a ser, quando nós temos um problema, eu preciso de comer. Eu fico ansiosa, eu preciso de comer. Ou eu deixo de comer. Porque comer me faz resolver o problema. Eu preciso de beber, eu preciso de me drogar. E a partir do momento que eu me evangelizar, a partir do momento que eu procurar mudar a minha condição mental, eu já não vou ser mais escrava desses vícios. O que a princípio foi uma descoberta conservadora para cada um de nós e benéfica, mais tarde passa a ser um mecanismo desnecessário, tornando-se um impulso neurótico e desagradável no nosso dia a dia. Então, Instabilidade aqui, aguardar a reconexão da Elsa. Só um momento. Elsa, estou enviando novamente a solicitação. vamos tentar, gente.
Pronto. Não vamos desistir, né? No livro O Consolador, na pergunta 148, o Emmanuel fala sobre essa sintonia mental e os vícios. Ele faz a seguinte pergunta: que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos de vida, no além-túmulo? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço aglomeração afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado que na Terra. Mas tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará obsessões de materialidade, a quais as do dinheiro, do álcool, as obsessões que se tornam no seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Ontem foi colocado a respeito das moradas de Jesus, das moradas espirituais, de que a vida continua, que nós deixamos o corpo físico, mas o nosso corpo espiritual sobrevive. Olha, vamos rever as nossas crenças do passado. Algumas coisas nós ouvimos em alguma das nossas religiões, quando o apóstolo Paulo falava assim: morre o corpo material e sobrevive o corpo espiritual. Então, agora que nós estamos buscando uma crença que traga realmente a resposta: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, para onde eu vou voltar. Existe a morte? Existe vida após a morte? Então, o apóstolo Paulo já falava desse corpo espiritual. Por isso que é importante que ao estudarmos, que ao participar dos cursos, dessas reuniões virtuais, a gente realmente questionar. Se tiver dúvida, passa a dúvida para quinta-feira, não fica com dúvida. É importante que vocês sanem todas as dúvidas. Então, ao deixarmos o nosso corpo, se eu sou um alcoólatra, se eu sou dependente de droga, ao deixarmos o nosso corpo, eu vou me reunir com espíritos desencarnados da mesma forma. E muitas vezes são esses espíritos que nos influenciaram, quando estávamos aqui na Terra, a nos tornar dependente desses vícios. Então, a importância de nós começarmos a trabalhar quando? Aqui, agora, hoje. Hoje, no momento que iniciamos o nosso tratamento, no momento que estamos buscando auxílio para as nossas dores da alma. Então, é muito importante a gente começar a fazer esse trabalho, porque vocês não podem, nós não podemos esperar resultados diferentes se os nossos hábitos permanecem os mesmos. Então, não vamos ser felizes de verdade, não vamos ter saúde, se nós, mesmo após o tratamento, continuar ser os mesmos. Então, o tratamento, ele vai depender mais de você. Nós só oferecemos recursos, como o remédio é um recurso, como a terapia é um recurso, como as orientações espirituais é um recurso. Se você começar a trabalhar nesses vícios, com certeza você vai, então, se livrar desse processo de influenciação espiritual. Esteira de nossos reflexos mentais acumulados, operando constantemente nas nossas rotinas. Não será lícito desprezar a rotina construtiva, contudo, a evolução impõe a intuição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para os ciclos mais altos da nossa existência. Isso está no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, do Emmanuel. Então, hoje, nós estamos mudando a nossa rotina. Hoje, quem começou o tratamento hoje, quem já começou há vários meses, ou semana passada, já mudou a sua rotina há muito tempo. Eu tenho certeza disso, que nós não somos mais os mesmos de antigamente. Então, você que está começando hoje, amanhã você vai começar a sua vida diferente.
Amanhã, quando você resolver se drogar, você vai pensar, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar que eu falei de Jesus para você, que eu falei do seu corpo físico, que é o instrumento da sua evolução, e que o seu corpo espiritual, um dia, ele vai ser convidado a aparecer diante do Pai. E um dia nós vamos retornar para a Terra em situações muito melhores, se trabalhar no nosso orgulho e aceitar as orientações que estamos recebendo, porque essas orientações embasadas na doutrina espírita, elas são orientações que nos traz um esclarecimento muito grande. Ela não nos escraviza, em momento nenhum você vai se sentir culpado. Você vai aprender hoje que você pode cair. Quantas vezes você recair, quantas vezes você deve levantar. Isso você vai aprender e sempre vocês vão encontrar no Espiritismo trabalhadores que vão estender as mãos para vocês. Esses mesmos trabalhadores que encaminharam vocês para o tratamento, que sugeriram que buscasse as orientações da doutrina espírita para se livrar dessas dificuldades que estão acorrentando o coração de vocês. E algo muito importante para todos que estão em tratamento e para todos nós que estamos aqui na Terra, que estamos reencarnados, buscamos fazer algo. A ociosidade pode ser considerada ao mesmo tempo a causa e o efeito de todos os vícios. Tem aquele ditado vulgar que mente vazia é a oficina do diabo. Em qualquer situação que você se encontre, em qualquer trabalho que você abraçou, seja material, para o seu sustento material, seja espiritual, seja um trabalho voluntário, qualquer trabalho, ele vai te auxiliar muito nesse momento. Se hoje você se encontra numa posição da sua vida que você dedica só ao seu lar, só aos seus filhos, porque você não tem condição de trabalhar, não tem onde deixar os filhos, as creches não estão recebendo ou porque está desempregado, seja uma boa mãe. Seja uma boa esposa, cuida do seu lar, deixa o seu lar limpo, bonito. Jesus ama a limpeza. Levanta de manhã com uma vida programada para que você possa fazer da sua casa um ninho de amor, onde todos possam se sentir bem. Parem de reclamar, parem de cobrar do outro, parem de achar que a sua vida é pior do que de qualquer outra e deixa de cumprir o seu compromisso no seu lar, porque o lar é a escola das almas, é no lar que você vai ensinar os seus filhos vão ser resultado daquilo que você ensinar para ele. E se você está com a mente ocupada durante todo o tempo, desligou um pouco da televisão, dessas notícias que só nos trazem tristeza, saiu um pouco do celular. Quantas mães a gente vê hoje em dia que com o celular o tempo todo, fazendo comida, servindo à mesa, almoçando. Veja que belo exemplo nós estamos deixando, de que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos. O que nós estamos compartilhando com ele? Então, é muito importante que em qualquer situação que você se encontre nesse momento, que você busque fazer algo para você mesmo e para todos que te solicitarem. E aí nós devemos perguntar a nós mesmos, como que nós vamos organizar a nossa personalidade a partir de agora? Como eram as crenças dos adultos, os quais nós convivemos na infância, e como esses adultos estão hoje? Eles cresceram, eles procuraram outros ensinamentos e estão dividindo conosco? Quantas vezes os filhos hoje dividem ensinamentos maravilhosos com os pais?
Quantas vezes nós orientamos assim os nossos pais que na época não teve essa oportunidade? Olha, mamãe, a vida continua, lê esse livro. Você já está de idade, qualquer dia você pode vir a deixar esse corpo físico e viver numa das moradas de Jesus, aquela que ele nos prometeu. Então, vamos acreditar que a vida continua, vamos trabalhar para sermos melhores. Eu vejo muito isso hoje, os filhos orientando os pais, carregando os pais. Que tipo de ato permitimos ou proibimos entrar nesse processo? Você é responsável por isso. O que você está se permitindo? Quais as linhas de condutas que foram fechadas e quais os modelos de vida que priorizamos em nossa organização mental? É muito importante que vocês façam essas perguntas para vocês mesmos. Todas elas estão nesse livro que nós estamos estudando sobre vício, porque somente aí, avaliando demoradamente os antecedentes de nossa vida, é que estaremos promovendo uma análise proveitosa para identificarmos os nossos padrões de pensamentos deficitários, diferenciando aqueles que nos são úteis daqueles que não nos servem mais. Dessa forma, libertamos-nos das compulsões desgastantes dos hábitos infelizes. Veja a grandiosidade dos roteiros desse livro. Ele te auxilia a você avaliar demoradamente os antecedentes da sua vida, aquilo que você aprendeu no passado. Será que você pode usar ele atualmente? Será que a sua crença é a mesma? Ou hoje você já tem uma crença que te fortalece, uma crença que não te leva a ser queimado no fogo do inferno, porque você não acredita que Deus vai fazer isso com ninguém, porque você não teria coragem de fazer isso com seu filho, que você não acredita mais que você vai ficar no purgatório, no inferno ou no umbral a vida toda, porque mesmo se formos para lá, esses ensinamentos já estão fixado na nossa alma. E nós vamos trabalhar, porque a nossa evolução ela é contínua. Ela não é só aqui na Terra. E se porventura nos depararmos um dia em uma dessas moradas inferiores, esses ensinamentos vai nos auxiliar a sairmos dessas moradas em busca de mundos felizes, que é o nosso objetivo. Que Deus abençoe a todos. Desculpe os transtornos da nossa internet, as interrupções, mas eu espero que eu possa ter contribuído um pouco com cada um de vocês. Vamos, então, nos preparar para encerrar a nossa live. Lembrando a vocês que estão iniciando hoje que Bom, tivemos novamente uma queda da internet da Elsa. Vou chamar a Vanessa para que ela possa fazer uma oração em forma de música. Fazer-me instrumento de
a todos que estiverem em tratamento que permaneçam em vibração. Agora, depois da live. Amanhã teremos live de perguntas e respostas. E ainda dá tempo de você mandar sua pergunta. Então, a todos uma boa noite e fiquem com Deus.